Já dizia o velho e conhecido ditado: tem gente que não dá ponto sem nó. E esse ditado ele cai como uma luva diante dessa situação, onde pastores, líderes religiosos podem ganhar do governo um grande presente, a isenção de dívidas com a Receita, em valores que chegam a R$1 bilhão. Você viu essa situação? Vem comigo, vamos trocar uma ideia. Bora! Bora! E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Caso você ainda não seja inscrito aqui no De Tal Maneira, eu convido você a inscrever-se, acionar também as notificações e vir comigo em todos os conteúdos. Já é inscrito, meu muito obrigado, ósculo santo, que Deus abençoe imensamente a você e a toda a sua família. Glória a Deus. Convido você também a conhecer as nossas redes sociais, aqui embaixo todos os links na descrição do vídeo para a página do Facebook, perfil do Instagram, grupo do Telegram, Twitter, enfim, segue lá que eu tenho certeza que você vai gostar dos nossos conteúdos e é uma maneira também de você ficar de olho em todas as novidades desse canal. E você pode mandar sugestões, mandar directs, mensagens e que nós vamos analisar com carinho, você pode ter certeza que nós vamos te responder. Pois bem, galera, você deve se lembrar que há pouquíssimo tempo atrás houve uma reunião muito maciça dos grandes líderes religiosos desse país, juntamente ao presidente dessa nação, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Não estou entrando no mérito aqui de que eu concordo ou discordo do presidente, mas é fato que ele tem a simpatia de boa parte dos cristãos dessa nação. E sabendo disso, o eleitorado cristão é um eleitorado bem pesado, muita gente, né? E são influenciadas direta ou indiretamente pela sua forma de crer e por consequência dos seus líderes religiosos. E recentemente nós tivemos essa reunião que comentei entre o senhor Jair Messias Bolsonaro e os líderes religiosos, entre eles Silas Malafaia, R.R. Soares, Estevão Hernandes, enfim, uma galera pesada das maiores instituições religiosas desse país, se reunindo com o presidente. Pode ter certeza que não foi só para fazer um boa tarde, um churrasco e trocar uma ideia, não. Tinha algumas coisas por trás disso. É claro. Nós vemos que recentemente estoura essa situação de que está em vias de fato de acontecer realmente o perdão de R$1 bilhão aproximadamente de dívidas das instituições religiosas em relação ao governo. E essas dívidas tributárias, né, com a Receita, ou seja, pagamento de impostos, dependem aí da aprovação ou do veto do presidente, que agora no dia 11 vai ser apreciado por ele, tem até dia 11, melhor dizendo, para ser apreciado por ele, se vai ser ou não vetado esse perdão, essa anistia das dívidas das igrejas. Se você é um inscrito que acompanha os vídeos desse canal, você vai se lembrar que algum tempo atrás eu fiz esse vídeo aqui do card, onde eu falo sobre todo o trânsito feito pelo DEM e pelo filho do senhor R.R. Soares, né? O senhor Davi Soares, que fez toda uma manobra para conseguir chegar até esse ponto que nós estamos vivendo hoje de conciliação, onde passaria-se um pano nas dívidas do seu papai, né, que é uma das igrejas que mais devem para a Receita. No vídeo eu detalho aí, especifico as quantidades, valores e tal. Vale a pena você assistir esse vídeo caso você ainda não tenha visto. Mas o senhor Davi Soares, que é filiado ao DEM, que tem um conluio muito grande com o senhor Rodrigo Maia, né, consegue essa livre tramitação ali e o Congresso consegue a aprovação dessa emenda. O único que pode vetar isso seria o próprio presidente. Aí nós temos uma faca de dois gumes, não é mesmo? Porque querendo ou não, o político ele sempre vai ter a mentalidade de tentar agradar o povo de alguma forma. Eu não estou dizendo que aqui há má fé de um ou de outro lado, mas se você analisar bem, se o presidente aprova, boa parte daqueles que se dizem cristãos e que apoiam as pautas das instituições religiosas vão ficar satisfeitos. Mas ele também pode deixar insatisfeito aquele que vê como uma injustiça a instituição religiosa que junta tanto dinheiro, movimenta tanto caixa, não paga imposto sobre absolutamente nada e ainda as dívidas que estão em haver com tributação vão ser perdoadas. Então quer dizer, fica naquela situação, agradar gregos ou agradar troianos.
eu te dou outra. Só pra fazer você refletir, eu não vou ser muito técnico, até pra não ficar chato o vídeo, mas para pra pensar. Uma instituição que movimenta dinheiro, que é o caso da instituição religiosa. Você concordando ou não, meu irmão, você sabe que lá tem dízimo, lá tem oferta, lá tem dinheiro dado, doações, né, por empresários, doações por pessoas que gostam da obra, acham que a obra é sadia, enfim. E nada disso é tributado, nada disso é declarado a receita, nada disso paga imposto sobre essa movimentação. O único valor que é visto, por assim dizer, pelo leão é o valor pago às lideranças, né? O pastor, por vezes, ele é registrado pela instituição e esse valor do salário, ele consta, né, como movimentação financeira no CNPJ da igreja. E como que funciona tudo isso? Atualmente, a lei prevê que somente a prebenda, ou seja, a remuneração paga ao líder religioso, como o pastor, seja isenta da contribuição. Na prática, as igrejas empregam pessoas em muitas outras funções e, nesses casos, as contribuições devem ser recolhidas. Os defensores da anistia e da isenção do CSLL argumentam que as igrejas são livres do pagamento de impostos no Brasil. No entanto, para o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita, Kleber Cabral, a contribuição sobre o lucro incide sobre atividades que as igrejas executam e que não fazem parte da finalidade original dos templos religiosos. Abre aspas para o Sr. Kleber Cabral. Algumas igrejas se organizaram como verdadeiras empresas. Acabam tendo outras atividades que muitas vezes não estão relacionadas a atividades de igreja e envolvendo as pessoas responsáveis pela condução da igreja, pastores, missionários, etc. E essas outras rendas devem ser tributadas. Aí que aparece a contribuição social sobre lucro líquido, porque a princípio a igreja não tem lucro e não haveria razão para ela pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas as autuações, quando ocorrem, é quando há desvio de finalidade na atividade da igreja, afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita. Ou seja, o que ele quer dizer? Não sei. O plano original de uma instituição religiosa é de não movimentar dinheiro, mas hoje elas estão num nível de organização financeira semelhante às empresas, ou seja, eles movimentam muito dinheiro em atividades que não necessariamente são voltadas para a religião. Então é sim necessário que sejam tributadas essas atividades financeiras. Se está tendo um lucro paralelo, tem que ser tributado. Eu não estou suportando mais. Mas enfim, com toda a manobra do Sr. Davi Soares, né, filho do Sr. R.R. Soares, um dos maiores coronéis da fé dessa nação, aliado ao Sr. Silas Malafaia, que encabeçou aquele encontro, né, você lembra do encontro? Estevão Hernandes, a galera também da Assembleia de Deus, a galera ali da Batista, enfim, um pessoal pesado aí das gestões religiosas dessa nação, tá todo mundo interessado em zerar, vamos pôr uma pedra em cima dessa dívida, vamos esquecer essa dívida porque é muito mais interessante para os comerciantes da fé, não é mesmo? Aí eu pergunto a você, você que tem um pequeno comércio, uma loja, você que é vendedor, você que é ME, você paga tributos, não é mesmo? Ou mesmo você que, assim como eu, é funcionário de uma empresa, lá no seu salário também são descontados impostos, não são? Tudo que você ganha, cada centil, cada moeda que você ganha, o leão fica sabendo, a Receita fica sabendo e ela morde direto na fonte aquilo que lhe cabe como imposto. Por que é que as instituições religiosas podem movimentar quantias exorbitantes de forma livre e não ter nenhuma tributação? Você acha que isso é justo, isso é correto? Isso é um bom exemplo de cidadão? Eu acho interessante que muitas vezes os líderes religiosos desse país usam palavras isoladas, né? Como aquela, por exemplo, onde Jesus pega uma dracma na mão e fala: de quem é esse rosto? Esse rosto é de César, respondem a Jesus. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes eu ouvi pessoas dizendo essa frase para fortalecer o discurso do dízimo, de que a pessoa tem que dar para Deus o que é de Deus e blá blá blá, sem contexto nenhum. Mas se a gente trouxer para o contexto dessa situação, nós não estaríamos deixando de dar a César o que é de César, sendo César o governo, dar ao governo a tributação que é devida, que é lei, que consta na Constituição do país, que consta nas leis do país. Será que está certo a instituição ser isenta de qualquer cobrança, uma vez que ela gera sim lucro e não é pouco, e uma vez que sim, muitas dessas grandes empresas religiosas, não são todas, por favor, mas a maioria das grandes instituições poderosas geram lucros que não têm a ver com o fim religioso.
religioso, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro não é lícito que seja cobrado uma tributação em cima? Veja só como compensa ter uma instituição religiosa nesse país. Não paga R$1 de imposto. Aliás, se você pesquisar, você vai ver que barões da fé, como o Sr. Edir Macedo, por exemplo, tem mansões que estão no nome da igreja e ele não paga R$1 de IPTU por mês, né? Não só ele, mas a maioria dos grandes coronéis da fé tem essa atitude. Vamos registrar no nome da igreja que a igreja não paga imposto. E assim o samba rola solto, né? Mas eu quero saber qual é a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Você acha que as instituições religiosas devem ser tributadas? Você acha que o Sr. Silas Malafaia, R.R. Soares, Estevão Hernandes e Companhia Limitada estão realmente certos em pedir o perdão da dívida? Aliás, não só certos, como é um exemplo, né? Sempre a instituição religiosa deve ser poupada das suas obrigações sociais. Tá por Deus, irmão. Tá por Deus, irmão. Eu vou ficando por aqui, lembrando que eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo para você conferir e analisar com seus próprios olhos. E não deixe de assistir o vídeo que indiquei aí no card. Realmente, se você não pegou esse vídeo, talvez você não consiga linkar os assuntos. Um grande abraço, Deus abençoe e fica na paz. E ó, para eu saber que você esteve comigo até esse ponto do vídeo, coloca aqui embaixo. Se tem lucro, paga imposto. Fica na paz, até o próximo vídeo. Valeu!